Esta é mais uma prova em simultâneo da revista de vinhos. Vamos viajar desta vez até ao Alentejo, sendo que um dos nossos convidados até está fora do país, mas é sobre vinho alentejano que vamos falar. Obrigado, Tiago Garcia, obrigado, Rui Veladas, enólogos da Carmim, por estarem connosco a apresentar dois vinhos. Antes de chegarmos propriamente a essas duas novidades, para que as pessoas fiquem a perceber concretamente o que é isto. Carmim é uma das grandes adegas cooperativas de Portugal, é a maior adega da região do Alentejo. Sim, mais de 3.000 hectares. Somos, aliás, a maior adega em termos de área de vinho do país. Mas o que temos tentado fazer desde sempre, e com foco maior nos últimos anos, é não nos esquecer das pequenas coisas, das brincadeiras, das novidades. E acho que estes dois vinhos que nós trazemos hoje são um pouco isso. É um bocadinho dentro dessa filosofia de não nos esquecermos de continuar a inovar e continuar a procurar apresentar coisas diferentes ao mercado. O Rui é enólogo na casa, na Carmim, há mais anos. O Tiago chegou entretanto. Tiago, tinhas conhecimento da dimensão efetiva da Carmim antes de entrar na cooperativa ou tiveste até uma espécie de choque positivo? É assim, sendo da região, já conheci obviamente a Carmim, que sendo um dos maiores produtores do Alentejo, e tinha noção que era um barco de grande dimensão, como se costuma dizer, um barco grande, e foi com muito orgulho que abracei esse projeto e penso que a pouco tenho-me adaptado à dimensão e consegue-se fazer coisas diferentes, vista a dimensão que tem. Conseguimos abarcar um pouco de tudo e fazer um pouco de tudo do que pensamos, dos projetos que temos. E estes dois vinhos que vamos apresentar, nasceu disso, são dois projetos diferentes, um espumante e um vinho de talha, e então consegue-se, devido a essa mesma dimensão que tem, consegue-se fazer coisas pequenas e coisas diferentes também. Rui, numa adega com a dimensão da Carmim, como é que se consegue tempo e muitas vezes também espaço para estes projetos mais experimentalistas? Delegando. O segredo é sempre esse, não é? Tendo noção da dimensão e percebendo que há problemas de logística importantes em casas desta dimensão, tratarmos desse processo antes, planear antes, para depois nos sobrar tempo para, em campanha, pensarmos nestas coisas. Vamos começar a entrar propriamente na primeira das duas novidades que temos para apresentar. Trata-se de um vinho espumante, uma categoria ou uma tipologia de vinho que até há alguns anos era praticamente impensável quando associávamos ao Alentejo, mas que nestes últimos anos tem ganho bastante popularidade aí na região. Sim, o espumante, nós tivemos o último espumante que lançámos, que foi em 2010, e pensámos que estava na altura de novamente fazer um espumante. Por casualidade, as castas que o incluem são as mesmas, que é o Arinto e o Perrum. São duas castas que estão já bem implantadas no Alentejo. O Perrum é típica do Alentejo, o Arinto não, mas é uma casta que está bem implementada na região também de Arguenhos. E então resolvemos fazer este espumante. É um espumante de 2017, teve cerca de um ano em estágio. E é um espumante que muitos dos que já provaram dizem que até nem parece um espumante alentejano, porque é um espumante com tanta frescura, tanto citrino, que nem parece mesmo sendo do Alentejo, porque é um espumante que tem uma acidez muito, muito boa, uma acidez refrescante, crispy, um espumante que nos dá muito prazer com a frescura que ele tem. E vê-se que é um espumante também que tem potencialidade, com a acidez que ele tem cerca de 8 gramas de acidez, que é um espumante que nós conseguimos beber já com muito prazer, mas que ainda vai evoluir muito bem na garrafa. E então achamos que passado quase 10 anos do último espumante, estava na altura de lançarmos e penso que está aqui um espumante muito, muito interessante e que ao provar certamente não irá ficar indiferente a esta característica que ele tem, estes citrinos, esta acidez que ele tem, não é nada comum nesta zona. Tiago, vamos explicar a quem nos está a ver o que é isto de um espumante bruto natural. Um espumante bruto natural é um espumante que não tem praticamente açúcar nenhum. Este espumante tem cerca de 2, 3 gramas de açúcar residual. É um espumante que a segunda fermentação foi toda feita, desdobrou todo o açúcar que tinha e fica um espumante bruto natural que não tem açúcar nenhum, ou seja, um espumante que não tem doçura nenhuma, praticamente não tem doçura.
Quantas garrafas é que conseguiram fazer? Assim, neste momento nós degorjámos já cerca de 6.000 garrafas, mas ainda temos algumas em estágio para degorjar posteriormente. No total serão 12.000 garrafas. Tiago, quando há pouco estavas no fundo a explicar as características principais deste espumante, e eu estou de acordo com essa explicação, mas ao mesmo tempo noto que quando provamos este espumante ele tem um bom potencial para a harmonização gastronómica. Consegues propor alguns pratos que possam combinar bem com este espumante? Assim, o espumante tem, como disse, tem tão boa acidez, tão refrescante que combina com muito. Eu até arriscava a dizer alguns pratos típicos do Alentejo, com a acidez que ele tem, até mesmo um assado do Alentejo, com aquela gordura que tem. Este espumante consegue cortar essa gordura e equilibrar muito bem. Penso que qualquer assado típico do Alentejo resultaria perfeitamente bem com este espumante também. E uma boa paella espanhola, não? Principalmente aqui desta zona de Alicante, se calhar iria bem, sim, perfeitamente. Uma paella também era uma boa maridagem, seguramente. Rui, como é que surgiu a ideia de se fazer um espumante na Carminho? É um daqueles vossos projetos que surgiu de repente ou que foi sendo maturado? O espumante surgiu a pedido de clientes e já desde a primeira edição, em 2008. De lá para cá, o que nós temos tem sido fazer produções intermitentes, um bocadinho em função da resposta que vamos obtendo do mercado. Em 2017 sentimos com vontade, até porque base espumante nós quase todos os anos fazemos. Depois, quando encontramos algumas coisas com mais interesse, consideramos seriamente a possibilidade de espumatizar ou não. Em 2017 tínhamos uma base muito, muito boa. E com a base que tínhamos sentimos pena de não avançar e eu acho que o resultado final não nos desenganou, acho que veio confirmar a impressão que nós tínhamos quando provámos essas bases, não é, Tiago? Sim, claramente, é um espumante, eu penso que é um espumante que dignifica muito bem os espumantes do Alentejo e quando dizem que há muita gente que diz que o Alentejo não é a melhor zona para os espumantes, não é, pode não ser certamente, mas seguramente saem muitos bons espumantes do Alentejo e têm saído e continuam a sair e penso que este é um bom exemplo dele. E Tiago, este é um espumante elaborado a partir de castas brancas. Um destes dias a Carminho poderá surpreender-nos com um espumante de castas tintas? Sim, é uma hipótese, até porque há bem pouco tempo alguns dos nossos associados plantaram algumas por exemplo, Pinot Noir, que é uma casta que pode ser interessante nesse sentido. E penso que pode ser uma ideia para nós fazermos bem breve, poderá sair um espumante, um Blanc Noir. Esse pode ser uma ideia nova. Rui, o próximo vinho, a segunda novidade desta nossa conversa, não tem Pinot Noir, tem um trio de outras castas. Que castas são essas? E, sobretudo, que tipo de tarefa é que é este vinho? Bom, basicamente é uma talha. O nome tarefa surgiu de conversa aqui entre alguns dos nossos associados que mencionavam esse tipo de recipiente como sendo um recipiente que muitas vezes era utilizado, não necessariamente na fase de vinificação, mas era muitas vezes utilizado na segunda fase. Na região, a maior parte do vinho de talha não era vinho engarrafado, era vinho que passava para recipientes mais pequenos à medida que ia sendo bebido. E alguns dos recipientes mais pequenos que utilizavam eram precisamente essas tarefas de menor dimensão. Nós que ainda por cima tomámos a decisão já mais tarde e já depois temos retirado o vinho da talha de o engarrafar, já não estávamos em condições de o certificar como vinho de talha aqui na comissão e acabámos por optar por um nome que acaba por ir beber um bocadinho à tradição da terra de utilização deste tipo de recipientes de barro, quer para fermentações, quer para armazenagem do vinho. Em termos práticos, quando falamos de um vinho de talha, estamos a falar de um vinho que necessariamente terá características ligeiramente diferentes de um vinho tinto, digamos assim, mais convencional. Como é que podemos traduzir essas características, Rui? Bom, há sempre algum caráter que fica, quer a nível aromático, quer em boca, da vinificação em talha. Posso-lhe chamar o que quiser. Eu não tenho grandes problemas em chamar-lhe mesmo sabor a barro, não
mas de certa forma acaba por ficar. O que é certo é que há um caráter mais fresco, mais mineral, que acaba por ficar no perfil da maior parte dos vinhos de talha. A grande dificuldade, e por isso é que só à terceira, quarta tentativa é que nós nos aventurarmos a engarrafar este vinho, foi porque o timing de saída do vinho da talha, do ponto de vista de não estar demasiado evoluído, a talha oferece sempre algum oxigênio, seja durante a fermentação, seja durante toda aquela curtimenta prolongada que é tradicional. E esse extra de oxigênio faz muitas vezes o vinho evoluir a uma velocidade um pouco maior do que o habitual. E encontrar o timing certo, em que a fruta ainda está por cima, mas ao mesmo tempo já temos toda aquela macieza típica dos vinhos feitos em talha, tem sido um desafio, ou foi um desafio, pelo menos até esta edição, 2019, em que acabámos por ficar suficientemente satisfeitos para lançar esta versão. Tiago, quer tu, quer o Rui, são enólogos que estão habituados a trabalhar com milhões e milhões de litros. Obrigatoriamente, em termos de enologia pura e dura, têm que ter um controle bastante efetivo, por vezes até quase de cariz detalhista em termos tecnológicos, para que nada falhe e para que esses milhões de garrafas sejam possíveis de obter. Quando se pensa num vinho de talha, de alguma forma é a antítese de tudo. Sim, aqui claramente é uma coisa mínima que nós fazemos e às vezes até melhor é com mais carinho se trata, ou seja, é tão pouco que a gente temos que lhe dar o carinho todo para que nada falhe. Então estamos a falar de 3.500 garrafas que são e tratamos tudo com muito carinho para que nada falhe, é tratar, fazer as remontagens, controlar tudo ao pormenor para que possamos tirar dele o melhor possível e por isso só penso que há a terceira ou quarta tentativa que nós achamos que este seria o vinho ideal para engarrafarmos como sendo um vinho de talha. Nós fizemos várias tentativas e dissemos, olha, vamos então fazer este, porque este achamos que é um exemplar ideal que nós podemos lançar e que os nossos consumidores fiquem satisfeitos. Rui, este vinho de talha tem as tais 3 castas, Alicante Bouschet, Castelão e Moreto. Foi de alguma forma uma coincidência ou foi pensado? Nós queríamos fazer um lote com características mais ou menos com este tipo de castas, que seriam o prato forte das castas que alimentavam os vinhos de talha aqui há uns anos, talvez menos o Alicante Bouschet, mas claramente Castelão e Moreto. Isto no fundo são 2 talhas. Nós tínhamos uma talha já feita com Alicante e Castelão e tivemos a sorte de, já depois de fechar a vindima, já tínhamos inclusive colocado os anúncios de fecho da adega, quando nos apareceu um viticultor a dizer que tinha um talhão de Moreto para entregar e nós, como penalização, dissemos vem passar uma tarde para aqui a entregarmos o Moreto para nós o podermos ir colocando dentro de uma talha. E assim fizemos. Portanto, do ponto de vista de disponibilidade foi toda, porque a vindima já tinha fechado e tivemos os dois a olhar ali para o enchimento da talha com o Moreto. Portanto, no fundo, acabaram por ser 2 vinificações separadas que nós depois acabámos por juntar, como nos pareceu melhor, no lote final. Este ressurgir, Rui, de uma forma transversal do vinho de talha, numa região como o Alentejo, tem obviamente contribuído de alguma forma, não só para o reavivar dessa tradição, que nunca deixou de existir, que está agora cada vez mais forte, mas também tem contribuído para um certo aumento de notoriedade do vinho alentejano, sobretudo em alguns mercados internacionais. Como é que vocês, quando estão perante uma plateia internacional, por exemplo, de sommeliers ou até mesmo de jornalistas especializados de outros países, como é que vocês procuram explicar o que é um vinho de talha e de que forma é que o vinho de talha no Alentejo tem as características que genericamente nós lhes reconhecemos? Bom, o que eu costumo explicar, ainda antes de termos lançado este vinho, quando ainda não tínhamos nenhuma versão comercial de vinho de talha, o que eu costumava explicar é que isso eram as nossas origens.
e eram origens que se explicavam pelas condições que existiam na altura. A necessidade de fazer vinificações em que se dissipava bem a temperatura de fermentação, sem recurso a águas geladas e circuitos como existe hoje na maior parte das adegas. A necessidade, ao mesmo tempo, de, com facilidade determinada à fermentação, conseguir isolar do ar o vinho que tinha acabado de ser vinificado. Portanto, há várias questões, que explicam a razão por que, a pouco e pouco, ao longo de mais de, sei lá, 1000, 2000 anos, se foi direcionando as fermentações para este tipo de recipiente, neste tipo de regiões, não apenas no Alentejo, mas em regiões similares em quase todo o Mediterrâneo. Agora, o porquê de lançarmos vinhos nesta altura de talha, essa é que é uma questão que durante muito tempo nos inquietou e que nos fez hesitar bastante em lançar vinhos no mercado. Eu acho que a perspectiva terá que ser um pouco aquela, e não é por acaso que do ponto de vista gráfico este vinho se liga muito ao Primitivo, que nós lançámos há algum tempo atrás. A perspectiva tem que, pelo menos na nossa ótica, é sempre a mesma, que é recuarmos um pouco do ponto de vista de intervenção, seja na adega, seja na vinha, irmos reperceber, se pode usar esta expressão, aquilo que se fazia antigamente, tentar perceber o que é que o conhecimento empírico foi, filtrando ao longo dos anos, e voltar a reanalisar o porquê das coisas serem feitas daquela forma. À luz, obviamente, dos conhecimentos que temos hoje, mas tentando iluminar um pouco quem nunca contactou com este tipo de vinificações, iluminá-los um pouco relativamente àquilo que se fazia antigamente, mas tentando, obviamente, colocar algum do input relacionado com a nossa própria formação e a nossa própria sensibilidade como enólogos, evidentemente. Tiago, daqui a alguns dias, inevitavelmente as férias terão que chegar ao fim, porque se inicia também uma nova vindima. Que perspectivas para uma vindima deste ano tão estranho como 2020? Esperamos que esteja melhor. O tempo não tem estado muito quente, o verão continua quente, as noites quentes. As maturações têm decorrido com alguma regularidade. Ansiamos que chegue a vindima, que será este ano, será mais breve, certamente. Será, o ano passado começámos a vindima início de setembro, praticamente. Este ano vamos quase, seguramente, pelo menos 3 semanas antes. Esperamos que seja uma vindima boa. Tudo indica que será uma boa vindima, não com muita quantidade, seguramente, devido às características do ano. Alguns problemas de escaldões com estas temperaturas, mas tudo indica que será um ano de qualidade. Esperamos que, ao contrário de tudo o que tem vindo de 2020, que este ano seja um bom ano de uvas e de vinha, e que tudo traga de bom para a vindima de 2020. E, Rui, uma última questão. Já tens devidamente programado o próximo moreto para o próximo vinho de talha da Carmim? É muito difícil programar moretos. Há uma certa tentação da parte dos nossos associados de não aderirem muito com os moretos que têm aos nossos planos de qualidade, que exigem o controle de maturação parcela a parcela e entrega separada. Mas eu estou convencido que vamos convencer aqui alguns dos nossos viticultores, ainda com algumas vinhas de moreto, a esperarem, e vão ter que esperar bastante, até ao ponto que nós desejamos, para voltarmos a repetir algumas das experiências, algumas das brincadeiras que temos feito com moretos. Vamos ver como é que corre.